Fala pessoal, mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre as locadoras. Hoje a gente vai comentar sobre a Unidas Livre, que é o sistema de assinaturas da própria Unidas, né? Hoje aí a terceira maior locadora do país. Se você está buscando contratos com incentivos para períodos mais curtos, né, condições diferenciadas, fica comigo até o final do vídeo para você ver se de fato a Unidas Livre é uma opção interessante para você. O vídeo é para falar de pontos positivos da locadora e por que assinar, mas é importante ressaltar que a abrangência da Unidas Livre, no caso, não é em todo o território nacional, como grande parte das locadoras. Vou até puxar minha colinha aqui para trazer as regiões que a Unidas Livre atende. Então, basicamente, estado de São Paulo, Belo Horizonte e região metropolitana, Curitiba e região metropolitana, Distrito Federal e cidades em um raio de 100 km, Goiânia e cidades em um raio de 100 km e Rio de Janeiro, capital e região. Então é um pouco mais restrito, não é tanto assim, até que abrange uma área bem bacana, mas para quem não está incluso nessas cidades ou nessas regiões, acaba não tendo a possibilidade de ter o serviço da Unidas Livre. A Unidas tem um portfólio bem ok de veículos, com foco mais específico aí em hatches e SUVs, pouquíssima variedade de sedã, utilitário nenhum. E um ponto muito interessante de trazer sobre a Unidas, que é um diferencial bacana deles, é que todo mês praticamente eles trazem 3, 4 carros com descontos entre 10% a 15% em média, na mensalidade desses carros, só que sempre para um período de contrato de 12 meses. Esse diferencial competitivo acaba fazendo a Unidas sobressair no mercado, porque ele vai deixar a mensalidade ali mais barato do que para período de 36 meses, por exemplo. Então é interessante por um lado para quem busca um contrato mais curto, seja porque daqui a um ano não vai precisar mais desse carro, ou esteja receoso sobre a assinatura, esteja querendo conhecer um pouco mais, mas também, por outro lado, não é tão bacana porque você não vai conseguir garantir essa condição legal por tanto tempo, mas é uma condição muito bacana que a Unidas sempre tem. Vamos falar agora um pouquinho mais de contrato, que eu tenho certeza que é a parte que você estava mais curioso para querer saber um pouco mais. Contrato da Unidas é muito bacana de comentar, porque junto ao da Mobilize, eles vão ter os melhores contratos do mercado. Afirmo isso com uma tranquilidade. Sobre a proteção, R$500 mil de cobertura para danos materiais e R$500 mil para danos corporais, mediante, obviamente, a franquia de coparticipação de 5% da tabela FIP no ato do sinistro. Então, bem semelhante ali a um seguro autoconvencional. Um ponto ainda sobre a proteção é que a gente sabe, para quem está assistindo aí os vídeos anteriores sobre os contratos das locadoras, é que eles não costumam cobrir vidros, faróis, lanternas, retrovisores, que não é o caso da Unidas. A Unidas a gente tem uma proteção para isso. Para vidros, para-brisas, com participação de R$220. Para vidros laterais, R$110. Então é muito interessante para quem busca uma proteção como essa, principalmente, por exemplo, aqui em São José dos Campos a gente tem a Dutra, A Dutra a gente sabe que é uma rodovia que passa muito caminhão. Para quem pega estrada, que nem a Dutra com bastante caminhão, sabe que tem o perigo de voar pedrinha, bater no para-brisa e rachar. No contrato da Unidas você está amparado quanto a isso. Diferente da maioria das locadoras, a Unidas cobre danos da natureza. Então, tanto alagamento, chuva de granizo, queda de árvore, enchente, enfim, a Unidas, apesar de não estar previsto em contrato, isso é importante salientar, não é previsto em contrato, mas a Unidas cobre sim esses danos da natureza que normalmente as locadoras de fato não cobrem. Então, se acontecer algo, você não está amparado. Na Unidas, não. Na Unidas, para quem mora em área de risco, com muita árvore ou com risco sempre de alagamento, é interessante você estar amparado por um contrato que cobre sim a questão de... Outro ponto bacana também para emergências, então guincho e reboque, a gente tem sem limite de quilometragem. A gente sabe que tem algumas locadoras que a partir de certa distância começa a cobrar, ou às vezes cobra até de forma integral. No caso da Unidas, não. Porém, um adendo, é que é a locadora que vai escolher o local do destino. Comentando agora sobre alguns diferenciais da Unidas, que deixam ela com essa fama de locadora com o melhor contrato do mercado. O primeiro, eu gostaria de comentar, é sobre carro reserva ilimitado. Um adendo, esse carro reserva
ele é um econômico, manual, então é 1.0 ali com ar-condicionado, mas de maneira ilimitada. Isso fornecido após 24 horas de mobilização do seu carro. Então, é de maneira ilimitada, mas não vai ser um carro necessariamente da mesma categoria. Porém, para quem está com o carro na manutenção, ter um carro aí à disposição sem nenhum custo adicional, né, de maneira ilimitada, é muito interessante. A gente sabe que as locadoras não trabalham dessa maneira, né? Você tem que pagar mais ou você só vai ter por X dias, né? Para quem está assistindo os nossos vídeos sobre as locadoras, conhece já dos outros contratos, sabe muito bem sobre isso. Bacana também que muita gente pergunta, no caso da Unidas, os veículos eles já vêm equipados com isso filme, né, o mais escuro permitido pela legislação, que é o G35. Aferição da quilometragem, ela é de fato acumulativa, então só vai ser aferida no término do contrato, porém chegando lá, caso seja aferida e tenha alguns quilômetros a mais, vai ser feita a cobrança do excedente, normal. E essa aferição é feita através do rastreador que é instalado no carro. Motorista adicional, ilimitado, então você pode adicionar a quantidade de motoristas que você quiser, sem nenhum tipo de restrição quanto a isso. Pagamento, cartão de crédito ou cartão pré-pago, cobrança ali feita de forma recorrente, então igualzinho você já faz com o seu Netflix, seu Spotify, Amazon Prime, que é aquela cobrança que não compromete todo o limite do cartão, é só o valor mensal mesmo. A logística da Unidas, ela é um fator que também merece destaque, né? Em relação a prazo de entrega, para veículos em estoque, né, a gente tem alguns normalmente na Unidas, a gente está falando de 45 dias corridos. Para veículos que ainda vão ser faturados, a gente está falando de 45 a 60 dias úteis. Porém, você sabe que a Unidas tem pátios espalhados aí pelo Brasil todo praticamente, né? Então eles conseguem disponibilizar para o cliente um carro provisório. Carro do mesmo valor de mensalidade, da mesma categoria que você contratou, que vai ser disponibilizado para você em até, normalmente, 5 dias úteis. Ou se você solicitar pelo 0800 deles, 10 dias úteis. Importante, pagamento do provisório é pós-pago, né? Então você vai usar 30 dias e pagar. Por quê? Porque na Unidas você paga para contratar. Então na hora de você fechar o seu contrato, você faz a assinatura e o pagamento da primeira mensalidade do seu veículo definitivo, não do provisório. Sobre aspectos de pagamento, cancelamento e outras condições, eu já dei um spoiler para vocês, né? Comentei que o pagamento da primeira mensalidade é feito no ato da contratação e da segunda mensalidade 30 dias depois da retirada do seu veículo definitivo, certo? Sem a possibilidade de alteração dessa data. Multa rescisória, então cancelamento. Aqui a gente tem mais um ponto para a Unidas. A gente vai ter basicamente a menor multa do mercado, se a gente for comparar aí com a maioria das locadoras. A gente está falando de uma multa de 3 mensalidades, ou se for menor que isso, para o término do seu contrato, então se faltar, sei lá, 2 meses, 1 mês para o término do seu contrato, é a quantidade de meses que falta. Então aqui a gente tem uma multa rescisória muito bacana para quem está sem uma previsibilidade muito grande, mas precisa assinar um carro. A Unidas é uma boa opção por conta disso. Responsável financeiro. Diferentemente de algumas locadoras, a Unidas, caso o titular, né, a pessoa que queira assinar não tenha uma CNH, ela não exige um responsável financeiro. Tá? Basicamente o necessário é uma pessoa habilitada e retirar o veículo definitivo com o titular. No momento ali da retirada tem que ter uma pessoa habilitada para poder levar esse carro. Mas o titular fazendo a assinatura de um carro na Unidas, ele não tem direito ao carro provisório, apenas o carro definitivo. E ponto importante, no momento da retirada tanto do provisório quanto do definitivo, o cliente tem que apresentar o cartão de maneira física, né, o cartão que foi feito o pagamento da primeira mensalidade quando ele contratou. Então, trouxe aqui 2 pontinhos. O primeiro sobre responsável financeiro, que não tem, nem é necessário. Se você não tem uma CNH, é só você ir com uma pessoa habilitada para retirar o seu definitivo. E caso esse seja o seu caso, você não tem direito ao provisório. Mas, para o cliente que vai precisar do carro provisório, precisa apresentar o cartão físico, tanto para o cliente que vai pegar o definitivo também. Show, beleza, Gabriel. Entendi tudo isso, mas no final das contas, vale a pena ou não assinar na Unidas Livre? Olha, se você busca um incentivo para contratos curtos,
né, descontos exclusivos mensais aí no mercado, multa rescisória baixa, carro reserva ilimitado, flexibilidade de pagamento. Sim, a Unidas vale muito a pena para você, principalmente se ela abranger sua região. Então entre pelo link que está aqui na descrição, preenche o formulário no nosso site, fala com o consultor, né, e ele vai te direcionar para a melhor locadora que vai te atender de acordo com o seu cenário, obviamente. Né? Às vezes, de acordo com o seu cenário, a Unidas não vai te atender tanto assim, uma locadora X, Y, faça mais sentido para você. Então, se você quer garantir condições diferenciadíssimas, né, um contrato que vai te deixar tranquilo, porque nada melhor é a gente, assinar um contrato sabendo que a gente está fazendo um bom negócio, né, e passar aí 1, 2, 3 anos de maneira tranquila com o seu carro assinado. A Unidas é uma ótima opção para você, com certeza. Então, se você gostou do vídeo, se a Unidas Livre é uma locadora que faz sentido para você, comenta aqui para mim. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o contrato dos caras, comenta também, a gente vai estar tirando todas as dúvidas para esclarecer da melhor maneira possível. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal para você poder acompanhar os nossos conteúdos e não perder também o próximo vídeo sobre a nossa série de locadoras e conhecer um pouquinho mais do nosso mercado de assinatura.